Olá pessoal, estou aqui para fazer a avaliação do desafio Voz à Obra 153. Um desafio que teve um texto da Sanity Limp, um texto meio padrãozão, mas tinha uma solução criativa no início, né? Uma brincadeira, não é bem uma brincadeirinha, mas tinha uma sacadinha no início. E é um texto que relativamente simples, mas tinha algumas características que deu para sacar que não era tão fácil, assim, pelo menos em função de tudo que eu ouvi aqui. Mas achei que tivemos bons resultados, alguns, não diria surpreendentes, mas senti que tem bastante gente evoluindo e isso é bem legal, Então, só aquele serviço de sempre, os destaques, porque não foi um só destaque, foram 3 destaques, a gente vai publicar na segunda-feira, dia 3 de abril. O próximo desafio está previsto, por enquanto, para o dia 20 de abril, a quinta-feira, dia 20. Vou tentar chegar agora, trazer mais para o meio do mês, né? Porque a gente acabou sempre deixando agora no começo do ano, deixando para o final do mês, praticamente, né? E, então, como eu acabei de falar, o texto do Sanity Limp foi um texto que eu acreditei no início que seria bem mais, talvez mais simples, mas que tem uma coisa que eu tenho sentido, que muita gente lê e não interpreta, ou seja, acaba fazendo, mesmo interpretando algumas coisas, porque a primeira frase, aquela mais criativa, ela é fácil, ela é mais fácil de interpretar, porque a própria frase já ajuda, a frase já dá auxilia na hora de você interpretar. Agora, o resto que vem depois, que é venda, esse tem um jeito de vender que é mais eficiente do que só ler, né? Afinal, ainda isso aqui não é inteligência artificial, que é tudo, por enquanto, tudo fletão, né? Tudo sem nuances, sem inflexões maiores, tal. Então, isso quem tem que fazer são as vozes, né? São os profissionais de voz que tem que dar o molho lá para o texto não ficar tão lido, né? E então vamos falar um pouco mais, né? Nós tivemos 70 participantes, um número legal, né? Tivemos 35 vozes masculinas, 35 vozes femininas e 8 novos. Um número razoável, né? Um número bem razoável. Que mais? Bom, eu tenho sentido que... e 8 novos participantes. Isso é uma boa média, mais que 10% dos participantes pela primeira vez. Isso é bem legal. E como eu tenho sentido que tem bastante gente entrado na lista e tudo mais... e gente que às vezes depois quer saber como é que faz para participar, é muito simples, é só se inscrever na nossa lista que você encontra em vozaobra.com/desafio. Entrou lá, deixa seu e-mail, quando receber o e-mail, abra o e-mail, por favor, clique e abra o e-mail, não só receba e fique com ele. Por quê? Porque o sistema que manda e-mail para vocês, ele precisa acreditar que quem se inscreveu não é um spam. Então você clica, o sistema recebe o aviso que foi clicado. Então para ele significa que está ativo. Então muita gente que se inscreve e não ativa, o que acontece? Fica como desativado, como spam, e o sistema não manda os e-mails. Então eu sempre tenho pedido para todo mundo que se inscrever, clica no e-mail que receber.
porque senão o sistema que envia acha que você não está ativo, que você foi um spam, que fui eu que fui lá e coloquei o seu nome. E não é, vocês que têm que colocar. Por isso que vocês recebem um e-mail, quem quer participar do desafio e está durante a vigência do desafio, recebe o texto. Mas quem quer só se inscrever, não recebe o texto, recebe um aviso de que quando tiver um texto vai receber normalmente. E também é o tipo da coisa que você não quero mais receber, Voz à Obra está mandando um e-mail, não quero mais receber, só se descadastra e acabou, está fora, não tem problema. Então é uma coisa importante para quem quer participar, precisa se inscrever e ao receber o e-mail, clica, abre o e-mail, porque o sistema recebe. Mesma coisa para muita gente que já fez, já teve na minha lista, saiu por alguma razão, tanto quem já investiu no Voz à Obra, ou seja, quem já foi aluno, ou quem não foi, mas já teve na lista e acabou não abrindo depois de 6 meses, também é descadastrado. Então, tem que se inscrever de novo e ao receber o e-mail, clica e abre o e-mail. Esse que é o mote. Muita gente que já fez Voz à Obra, já foi aluno, vê que a gente publica um casting novo, aí quer participar do casting. Então, eu falo, se inscreve de novo, vai lá, se inscreve e não clica. O que acontece? Não recebe. E aí, então, daqui a um tempo eu não vou mais avisar, né? Vou só avisar que tem e-mail e se a pessoa pedir, fica para a próxima. Porque não tem jeito, senão dá muito trabalho para a gente ficar resolvendo esses casos pessoais. A pessoa tem que ficar ligada, tem que ir atrás e clicar e abrir o e-mail quando se inscrever. Ou sempre antes de completar 6 meses, abre uma vez um e-mail que a gente manda para vocês, ou de desafio, quem não quer participar de desafio, mas quer participar do cast, abre um e-mail, recebe um e-mail, abre e pronto, está ativo. O sistema que manda, ele é muito dinâmico, ele percebe que você está ativo, que você abriu o e-mail. Se você não abre, ele acha que você está inativo e, portanto, tem que sair fora da lista. Bom, depois desse discurso todo da lista, vamos falar um pouco do Voz à Obra. Voz à Obra continua com o curso Voz à Obra Online aberto. Para ver os detalhes, amanhã a gente põe na descrição desse vídeo um Linktree, que é uma base que você encontra todos os nossos links para conhecer os cursos, conhecer o site, conhecer podcast, conhecer os portfólios, enfim. No Linktree você conhece todas as atividades e inclusive o Voz à Obra Online, que é o curso online, que aí dá para entrar, ver os detalhes, assistir o videozinho que eu fiz lá, e tem valores, uma forma de pagamento, então é muito simples, é só clicar no link, tanto no Facebook como no Instagram, como também no YouTube a gente coloca. Então, é só clicar e ouvir. Aliás, falando em YouTube, uma coisa que eu gostaria que todo mundo que aqui acompanha entrasse no nosso YouTube e se inscrevesse, clicasse lá no inscrever-se para a gente poder incrementar mais o nosso YouTube. Porque em um futuro aí a gente talvez vá fazer as lives por lá, então já é legal, já está inscrito. E só não fizemos porque um tempo atrás não apareciam os links, então o pessoal que participa, se botasse o link do SoundCloud, não ia receber não ia aparecer o link lá, então a gente voltou a fazer aqui no Facebook. Mas isso deu uma coisa que talvez já tenha mudado. Então pode ser que em breve a gente volte a tentar fazer as lives pelo
pelo YouTube, que ele é mais eficiente em termos de divulgação e tudo mais. Bom, então, depois do curso online, outro serviço que a gente faz, que o Voz à Obra faz, é o Master Coaching, que é um treinamento que eu aconselho sempre a fazer depois do curso, porque o curso abrange, cobre o básico da locução comercial, o básico da locução natural, e aí fica muito mais fácil de fazer o treinamento. O Voz à Obra é um treinamento que são sessões individuais comigo, e que eu vou dando textos, vão gravando, vou dirigindo, e a pessoa fica bem fera, pode crer. Todo mundo que fez está aí no mercado, está indo bem, está trabalhando, e então essa é uma promessa que vinga, que dá certo. Outra coisa que eu faço do Voz à Obra são os portfólios, que é um material importantíssimo para você apresentar o seu trabalho, e também para saber, é só responder aos e-mails que você recebe do Voz à Obra, tanto do desafio como os e-mails do pessoal que está trabalhando, que já está aqui, não, mas dos workshops. É só responder, e que aí você me pede, eu passo um e-mail com os detalhes dos portfólios. Também a gente acabou de fazer um workshop no dia 25. Estou em dúvida ainda se a gente vai fazer outro agora em abril ou no comecinho de maio. Os workshops, é um prazer eu falar isso, tem sido um sucesso, e estou sentindo que o pessoal que fez o workshop, já estou sentindo o resultado aí no próprio desafio, né? Já está melhorando a locução. Isso é muito bom, isso é muito bom. Isso significa que funciona, né? Mas é uma coisa para se pensar. O workshop é um valor bem razoável, vale a pena participar. Nesse último nós tivemos a lotação esgotada, tivemos que deixar algumas pessoas de fora porque não tinha vaga. E a última informação que eu queria falar é sobre o Voz à Obra Casting, que é um serviço exclusivo do Voz à Obra, que é propor aos nossos alunos e ex-alunos castings para trabalhos, né? Então, quem já fez ou o curso online, ou os workshops desde 2013, ou o Master Coach, ou o portfólio, pode se habilitar a participar dos castings. E aí é importante estar na lista, porque recebe pela lista as propostas de casting, né? E só para vocês saberem, por exemplo, né, essa última semana nós tivemos 2 castings. Um foi para voz masculina, quem ganhou foi o Carlos Souza. O Carlos ficou no final junto com o Gomes Mazurca, vocês devem conhecer porque estão aí no mercado. O Carlos é de Florianópolis, já gravou, acho que já vai ser aprovado, está em aprovação, mas a cliente que ouviu adorou, então acho que vai dar tudo certo. O outro casting foi de voz feminina, e esse era para fazer vozes em audiodramas. Tiveram duas vozes femininas selecionadas para o final. Uma foi a Manuela Pereira, a Manu, e a outra foi a Bruna Ximenes, que fizeram gravações muito boas. As outras também tiveram muito boas gravações, mas essas duas foram para o final. Eles acabaram, estavam fazendo um casting com uma outra pessoa. Quem ganhou foi a Patrícia, que fez Castelo Rá-Tim-Bum e tal, mas eu não conheço ela pessoalmente, e ela que provavelmente vai fazer. Então, mas de qualquer maneira, eu quis citar as duas da nossa turma, certo? Que foram muito bem, né?
e que eles gostaram muito. Então, o que a gente sabe é que provavelmente em próximos trabalhos eles não vão nem fazer o cast, já vão chamar uma das duas ou as duas, enfim. Então, isso aí é para mostrar para todo mundo que está aqui participando do desafio, que o Voz à Obra Casting é uma atividade e uma iniciativa que dá certo, que funciona. O pessoal que é aluno e ex-aluno tem recebido dos nossos e-mails da gente, dando satisfação de quem ganhou, de quem participou, quem já fez o trabalho, quem aprovou, e temos bastante coisa nova aí a caminho. Isso, quem está no Voz à Obra já recebeu os avisos, pelo menos iniciais, então em breve teremos mais coisa para fazer. Que bom, né? Bom, então vamos agora falar da avaliação, né, das participações. Tivemos 70 participantes, 8 novos, e desses novos, 1, 2, 3, 4, dos 8, 4 que... Não, eu vou explicar no meio aqui, né? Não vou inverter as coisas. Bom, então, desses 70 nós tivemos aquelas divisões de sempre. O B, B+, e B++, e o B+++, que é quando os B++, eu dou mais nova ouvida e escolho os destaques. Então, vamos lá, quem foi B. E vou justificar por que eu classifiquei como B. B eu considero bom, porque eu não acho que nada é ruim. Eu acho que é uma locução, mas às vezes tá com algum problema. E é justamente isso que eu fiz. Eu tenho feito questão de quando eu classifico assim, desse jeito, de comentar por que foi assim. Porque as pessoas falam assim, pô, mas onde que eu tenho que melhorar? O que eu estou fazendo de errado? Então é isso. Então, os B foram Andréa Ribeiro. Por que ela foi B? Porque ela fez muito projetada a voz dela, muito acima do tom. Bruno Villalva, desculpe. Não estava projetado, mas estava, como chamam de blocado. Por quê? Porque faz em pedacinhos e não tem fluência. Então, por isso que eu chamo de blocado. Outro que foi B também, Frank Silva, mesma coisa, fala os trechos em pedaços, fica bloquinhos. Eu chamo de blocado porque fala em blocos. Henrique Almeida, primeira vez que participa, fez muito projetado. A Kika Prado, projetado. O Lucas Ribeiro fez muito flat. O flat que significa o quê? Fez muito plano, muito reto, sem nuances, praticamente lido. A Lumara Rabelo, primeira vez que participa, também fez blocado, bloquinhos. Marília Mota, primeira vez que participa, fez muito projetada a voz. Mirela Gonçalves, fez muito flat, ou seja, fez muito reto, sem nuances, muito assim rápido. Rodrigo de Luca, primeira vez que participa, também muito projetado. O Val Souza, projetado. E outro, o Vitor Braga, também projetado. E por último, o Wellington Dutra, que fez blocado. Então, o que é esse projetado? Projetado é quando você faz com a voz um tom um pouco acima do normal. Por que eu falo normal e o outro não é? Não quer dizer que seja anormal, mas é uma voz um pouco com um tom de voz um pouco acima ou muito acima, às vezes, do natural. Então não fica uma locução coloquial, conversada, uma locução comercial eficiente. Fica uma locução comercial que, na verdade, é meio varejeira, né? Meio varejão, ou meio de rádio. Não é isso
esse tipo de texto, esse tipo de trabalho que a gente faz, de locução natural, justamente para ter uma locução mais expressiva, uma locução que o ouvinte não fica incomodado, porque é a mesma coisa que você está falando com alguém está gritando com você, esse é o efeito. Então isso não funciona. A locução de varejo, ela é eternamente assim, mas hoje os caras aos poucos está caindo a ficha, que isso é muito exagerado. Não adianta, não adianta. No rádio funciona? Funciona porque é outro tipo de comunicação. Você fala para um público. A locução comercial não fala para o público, ela fala para uma pessoa só. Então, quando fala para uma pessoa só, você tem que conversar. Você não fala com a pessoa que está do seu lado, gritando com ela. Você fala, a não ser que você esteja brigando. Então, você tem que falar de uma maneira mais controlada, controlar a emissão de voz. Esse é o mote do Voz à Obra. É isso que os outros cursos não sabem fazer, porque não é isso. O nosso é isso. O nosso é locução natural, conversada, né? Sem o tom de voz acima do normal. Bom, então vamos continuar. Aí os B+, ou seja, aqueles que ficaram bons, que têm alguns problemas, e por isso que eles são bons. São bons, melhores que esses do B. Então aí nós temos o Adonias Silva, ele fez uma boa, ele fez meio blocado, mas a interpretação dele foi boa, então por isso que ele foi para o B+, senão ele era lá para cima. Ana Paula Borges, também B+, Andréa Afonso, Andréa Nobre, Ângelo José Pádua, Ari Santana, Cassiano Justino, César Augusto Brum, Cristina Sá, ela é o mesmo caso do Adonias, fez bem, mas está um pouco projetada a voz. A Dani Alcalá, primeira vez que ela participa, a Danúbia Dávila, a Dejane Santos, fez uma boa gravação, mas colou muito. Aliás, a Dejane, já não é a primeira vez que eu falo para ela, cola muito uma fala na outra. Então, isso significa o quê? Que ela edita. Não tem problema nenhum editar, mas tem que editar no tempo certo da fala. Não pode colar. Você não pode deixar uma coisa sem espaço. Foi o que ela fez, colou muito. Então, mais uma vez, precisa prestar atenção nisso. Outros B+, continuando. Desson Ribeiro, Donizete Silva, Edna Pontes, o Eduardo Nogueira, que eu vou destacar porque ele fez um personagem, ficou bacana. O Eduardo Zanotti, o Fábio Floriano da Silva, o Fábio Franck, o Fernando Faluxes, a Giza Machado, o J. Júnior, o Júnior Fonseca, a Karine Ramos, primeira vez que ela participa, o Lincoln Silva, a Luana Procópio Vieira, o Luiz Guerrar, a Márcia Nakamura, a Maria Rita Santos, o Nivaldo Silva, a Paula Cavalcante, que fez uma boa interpretação, mas ficou um pouco projetado, por isso que eu estou levantando, a Priscila Ferreira Santos, a Rayane Pereira, primeira vez que ela participa, o Rodrigo Fonseca, o Rogério Rodrigues, também é a primeira vez que ele participa, a Rosângela de Lima, a Suelen Santos, a Tamires Gomes, o Tony Rezec, o Vandir Pereira da Silva, o Vavá Lima, a Viviane Barrichello, o Walter Mendes e a Zi Rodrigues. Então esses foram boas gravações, né? Eu não tem uma coisinha ou outra lá que às vezes chama atenção, por isso que eu classifiquei no B+. Agora, B++. Eu fiz alguma coisa errada, que está aparecendo duas vezes aqui o J. Então, vou de qualquer maneira, B++ foram Claudineia Celan, a Giovana Simões Proto,
A dela estava muito boa, só que ela teve o mesmo problema da Dejanes, ela colou muito as falas. A Ione Lopes, a Irema Santos Silva, o Jaime Rielme, o Márcio Santos, a Marina Silva, o Pablo Dias, a Rosana Trentin e o Zeca Santos. Esses foram os B++. E os 3 que eu selecionei como destaques foram a Ludmila Fan, a Keren Rapuk e a Tatiane Santos. 3 gravações excelentes, ficaram muito boas, gostei muito. E, vou repetir os B++. Claudineia Celan, Giovana Simões Proto, Ione Lopes, Irema Santos Silva, Jaime Rielme, J. Júnior, Márcio Santos, Marina Silva, Pablo Dias, Rosana Trentin e Zeca Santos. E os 3 B++, Ludmila Fan, Keren Rapuk e Tatiane Santos. Ficaram muito boas, gostei. Bom, então, quero falar sobre essas que eu... Por exemplo, essas que eu falei que colou muito a gravação, prejudica o resultado. Porque perde um pouco a fluência, fica uma coisa meio aflita quando você cola muito. As falas têm o tempo delas, têm o tempo da fala. Isso é uma coisa que eu falo muito, tempo da fala. Por quê? Porque para ficar natural, ela tem que ter tem que sair naturalmente. E não pode sair meio colado, meio atabalhoado, ou às vezes quando a pessoa faz a gravação um pouco lenta demais, não fica natural, fica meio falsa. Ou quando faz rápido demais, aí não dá para perceber o que você está falando, também não é bom. Então, existe o tempo da fala. E esse tempo da fala, principalmente, você percebe pelo ouvido, pela sua percepção do que está sendo legal, bem falado, ou se a coisa está incomodando por alguma razão, ou por estar falando alto, ou porque está falando baixo demais, ou porque está falando reto demais, ou porque está colando muito, ou porque está falando devagar, ou porque está falando rápido. Então, é importante o tempo da fala, o tom da fala, tudo isso é importante para que o resultado seja legal. Bom, então, esse foi o desafio 153, um desafio de um texto que um texto legal, um texto de comercial, né? Eu resolvi colocar esse texto porque a gente estava trabalhando com audiolivro, trabalhando com outro tipo de gravação e a gente não pode esquecer isso, a gente não pode deixar de fazer esse tipo de texto que era, hoje não é tanto, mas que era muito comum, né, na publicidade. Hoje é um pouco menos comum porque a gente tem muito mais trabalho corporativo, tem muito mais trabalho para a internet, então não é tanto nessa pegada. Mas esse é um texto que ajuda a ensinar você a fazer uma locução bacana, fazer uma locução mais natural, mais conversada. Então, quero agradecer os 70 participantes. Achei interessante, temos a mesma contagem de homens e mulheres, né? Foram 35 a 35. E estaremos de volta no dia 20 de abril. É lógico que vou estar de volta para outras razões, mas para o desafio Voz à Obra 154 vai ser no dia 20 de abril, numa quinta-feira. Como sempre, quem tiver na lista recebe na hora do almoço, na quinta-feira, um e-mail com o texto, e à noite eu faço uma live dando a direção do texto, dando detalhes do que a gente está fazendo, e a live vira um post, e é nesse post que as pessoas vão colocar suas gravações. Então, mais uma vez, obrigado e voz à obra!